Se liga confeiteiro, se liga confeiteira, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer um bolo livre, um bolo bíblia, é o mesmo passo a passo. Então é com bico 1M, é aquele bico que a gente usa para fazer as rosetas, rapidinho, super simples de fazer. Tá bom? Então lembra de se inscrever aqui no canal Se Liga Confeiteiro, pois é gratuita a inscrição e vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos aí para você. Então, bora pro passo a passo? Esse bolo, ele é um, né, bolo retangular, ele é o recheio de creme mousse de morango e eu faço ele prensado, gente, para ele ficar bem molhadinho, bem umedecida a massa, né, eu coloco na forma, depois eu desenformo ele assim já recheado, né, eu coloco o plástico para proteger e agora, depois que a gente desenforma ele, é só começar mesmo com o processo de cortar primeiramente, marcando o meio do bolo. Você vai ver direitinho onde que é o meio do bolo. Faça um risco com aquelas. Eu gosto de utilizar essas facas de serrinha, primeiramente, para quando for ter que fazer algum corte, alguma decoração que exige uma moldura no bolo. Fiz esse corte no meio e depois a gente vem na diagonal. Tá vendo? Vai tirar esse pedaço de massa dos dois lados. A gente vem cortando, praticamente encostando no recheio lá embaixo, tá vendo? Aí é só ir tirando de um lado, faz o mesmo processo na diagonal, tirando do outro lado. E é só mesmo eu utilizei essa faca de espatular para tirar a massa do bolo. Então a gente vai tirando bem de leve essa massa, a gente não vai utilizar essa parte de cima. Então só utilizando mesmo a faca para tirar, para depois a gente começar com o processo de decoração desse bolo livre ou bolo bíblia que você for fazer aí na sua casa. Aí feito isso, a gente vem primeiramente fazendo uma pré-camada. Esse bolo é necessário a gente fazer uma pré-camada, que a gente vai fazer o trabalho de bico, né, com bico 1M, que eu já expliquei para vocês no início do vídeo. Mas aí a gente vem fazendo uma pré-camada nessas partes de cima, passa também nesse meio, onde que é essa curvinha, né, do livro aberto. Então a gente também passa bem fininha mesmo, não precisa de hidratar muito esse chantilly que a gente vai fazer essa pré-camada. Nas laterais também é o mesmo processo que a gente vai fazer. É só tomar cuidado para a gente não afetar não, a gente destruir essa estrutura, né? Esse molde já que está do livro aberto. É bem tranquilinho de fazer, viu, gente? A gente às vezes acha que é muito complicado. Eu falo tranquilinho é porque a gente vai tendo prática. Mas se você estiver iniciando aí na confeitaria, a primeira coisa, não se esquece de se inscrever aqui no canal Se Liga Confeiteiro. Vai me ajudar muito aqui no YouTube a trazer mais conteúdos como esse. Mas depois a gente vai pegando a prática e vai conseguindo fazer direitinho. Aí é só acabar de fazer essa pré-camada, né, colocando bem nas quininhas, tentando fazer o máximo possível, mesmo sabendo que a gente vai cobrir com o bico de confeitar, com a decoração. É bom a gente passar a pré-camada no bolo por completo, né, porque aí ajuda a decoração do bico a fixar no próprio bolo. Antes de fazer as páginas na lateral, a gente vem com a parte de cima com chantilly bem hidratado. Eu estou utilizando esse daí no saco de confeitar. Não tem, é só um saco mesmo com o chantilly dentro, bem hidratado, para a gente colocar o papel de arroz. Então a gente vem, cobre esse bolo. Tá vendo que eu estou colocando uma quantidade boa, porque vai vir um papel de arroz. A gente precisa de hidratar esse papel de arroz. Só que antes de colocar o próprio papel de arroz, a gente tem que alisar. Aí sim tomar bem o cuidado para deixar bem certinho, bem parecendo a parte de cima do livro, as páginas abertas. Lembra quando a gente abre a Bíblia ou abre algum livro, fica meio aberto, bem lisinho em cima? Então a gente faz o mesmo processo. Para depois que a gente conseguir alisar, com a mão bem leve a gente vai fazendo isso, deixando do meio, né? Tipo contornando mesmo aquela parte que a gente preparou para receber, para ser a parte do livro aberto. Então é bem delicadamente, tá vendo que eu vou indo e voltando, tentando deixar ele o mais liso possível para receber o papel de arroz. Normalmente, quando a gente lembra de bolos personalizados, a gente lembra muito mais de pasta americana. Mas esse é um bolo que dá para fazer sim com chantilly, dá para a gente fazer. É só tomar um cuidado, né, e fazendo delicadamente, que a gente consegue sim.
tá bom? Então aí agora eu vou colocar o papel de arroz. Esse que é o livro, é assim que acaba, que é o título do livro. Aí eu coloquei a capa de um lado, tá vendo? Eu coloco a capa para me fazer, gente, para a capa não rachar, o papel de arroz não rachar. O que eu faço? Eu coloco, primeiramente, dou aquela apertada bem de leve, vai passando a mão por cima bem de leve. E eu vou e puxo. Tá vendo? Eu venho tirando o papel que a gente acabou de colocar. E na mesma hora que eu dou aquela puxada bem de leve, eu já venho colocando de novo. É assim que a gente faz com que ele fique bem hidratado e não rache, sabe? Não estrague a decoração, porque hoje a gente está tanto fazendo tanto bolo com topo, né? Com aqueles papéis fotográficos ou um papel mais grosso que a gente faz o topo de bolo e é rara das vezes agora que a gente recebe uma encomenda com papel de arroz, né? Mas quando é bolo para foto, bolo com papel de arroz, bolo bíblia, é assim que a gente coloca o papel de arroz para ele não rachar. A segunda parte do papel de arroz, eu coloquei com as frases que a mãe da aniversariante, né, já deixando aqui um abraço para Rosângela, Rayane, Chiquinho, que me deram esse desafio, que fazia um tempinho que eu não fazia bolo, né, com essa decoração de livro, bolo bíblia. Né, e o bom é que na hora que eles me encomendaram, eu assim, já vou gravar aqui para o canal, para deixar registrado. E para auxiliar, né, quem tiver dúvida de aprender como que faz. Aí eu faço o mesmo processo, né? Eu coloco o chantilly, venho na lateral segurando na beiradinha, puxo e na mesma hora já volto. É o mesmo processo. Então, se você for fazer um bolo bíblia ou bolo livro, né, que alguém te encomendar, dê preferência para colocar as frases que mais marcaram, né, que mais chamaram a atenção do aniversariante, se for um livro, se for na Bíblia, as partes mais marcantes do Evangelho para aquele momento. Então, assim que ficou. Depois de hidratar, depois de colocar o papel de arroz, é assim que ficou. Aí agora a gente vem com a parte mesmo de fazer a capa. Lembra que o livro ele tá aberto, então a capa fica embaixo. Esse livro eu não consegui ver a imagem do livro fechado totalmente na internet, mas eu sabia que era um tom meio salmão, meio laranjado, bem clarinho. Aí eu fui contornando o bolo todo com o bico liso, normalmente, aqueles bico perlê, né, que fala que a gente é o bico liso. Fiz um contorno, depois eu contornei o bolo todo, e depois eu vim fazendo mais uma camada, para deixar a capa um pouco mais para frente, né, mais adiante do bolo, porque a gente ainda vai fazer as folhas com o livro aberto, né, as folhas na lateral. Então a gente precisava que essa capa ficava um pouco mais aparente. Eu não alisei a capa, mas se você tiver interesse em alisar na lateral também pode alisar, fazer um efeito. Se a capa tiver risquinho, faz risquinhos, né, para deixar ele o mais parecido possível com o livro que você estiver fazendo. Então depois que eu fiz todo esse processo, eu vim primeiramente, peguei naquela faca que a gente utiliza para marcar o meio do livro. Eu fiz só uma linha de um lado, virei o bolo também, fiz a mesma linha para marcar do outro lado. E aí, depois, agora que vem o segredo, gente, da parte, segredo não, a parte mais que a gente fica com dúvida, né, com B com M, como a gente fazer um livro aberto, o que eu fiz? Primeiramente, a gente não começa lá da beiradinha, muita gente começa dessa beirada aqui, ó, do início aqui desse cantinho, mas a gente começa aqui no meio, faz só um tracinho, né, constante, assim, não vai até o final, tá vendo? E depois você vai indo lá pro lado do meio, e puxando, porque o livro, as páginas assim, ficam meio curvadas quando ela está aberta. Então assim que a gente vai fazendo, tentando, né, não tremer, essa parte é bem difícil mesmo. O chantilly tem que estar bem hidratado, a gente tem que, se possível, ir limpando o bico toda hora. Esse daí eu não limpei não, porque eu estava tão concentrado fazendo esse bolo, eu não limpei o bico na hora de tirando o chantilly não, mas deu para fazer. Tá vendo? Mas vocês vão ver que daqui a pouco eu vou limpar o bico. Porque eu fui fazendo e o bico fica sujo de chantilly. Tá vendo? Eu fiz um lado. Só que aí, ó, limpando. Peguei o papel toalha mesmo para limpar a parte do bico de chantilly. Que o chantilly mesmo atrapalha a gente fazer esses risquinhos. Nessa lateral é só fazer o traço reto. E lá de uma quina a outra. Que também é difícil a gente não mexer a mão.
tem que manter apertando constante, tá vendo? Olha lá, deu uma pequena falha ali na hora que eu tava fazendo, mas não pode parar de apertar, tá vendo? A gente vai seguindo, mantém o bico na mesma posição para parecer mesmo as linhas do bolo, as linhas não, as folhas, né, do bolo, e vai seguindo constante. Encosta lá na beiradinha, de onde a gente terminou o trabalho de bico, naquela primeira parte, e vai puxando, né, apertando constantemente o saco de confeitar até lá na parte de cima. Vou adiantar um pouquinho só para vocês verem novamente como que faz essa parte do livro aberto. Vem bem no meio o bico, tenta fazer o mais reto possível. Depois a gente vem lá naquela linha que a gente fez, contornando até lá no final. Vem na linha, vai até lá no final encostando lá. Novamente o mesmo processo. Então, gente, depois, pra gente finalizar, ele ficar, né, mais com cara de livro ainda, ou se for um bolo bíblia, mais com a cara da Bíblia mesmo, a gente coloca aquela fita de cetim marcando a página onde a gente parou de ler. Aí é só ajeitar a fita direitinho e pronto, o nosso bolo está totalmente pronto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos. E se inscrever aqui no YouTube é gratuito. E até o próximo vídeo. Te espero no próximo bolo. Até mais. Tchau, tchau.